O título do nosso estudo desta manhã é A Inveja e seus subprodutos. E o texto base se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 30. E eu convido todos a juntos lermos a uma só voz, de preferência de pé, em reverência à palavra do nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Podeis se assentar. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos porque tu és um Deus zeloso, um Deus amoroso, gracioso. São tantas das suas qualidades, Pai, das quais nós somos abençoados, e nós te pedimos nessa manhã que, também movido pela tua graça, tu se revele a nós mais uma vez através da tua palavra, através da pregação do teu evangelho. Abra corações, abra mentes para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. O texto base, ele diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. O que é ânimo sereno? É o mesmo que longanimidade, não é? E o que é ser longânimo? Vocês sabem, não? Ser tranquilo, não é? O texto basicamente diz que um coração tranquilo, ele vai trazer saúde, vida ao corpo. E o contrário disso é a inveja. A inveja, ela traz a podridão dos ossos, segundo o texto, né? Então essa conjunção mas, ela faz essa relação entre a inveja e a podridão dos ossos. Muitos das doenças, muitos dos problemas com ossos, talvez possa ter realmente uma relação com isso aqui. Nós vamos ver que, para além das doenças com ossos, o texto ele também está falando sobre a estrutura. São os nossos ossos que estruturam o nosso corpo, não é? E a inveja, ele é terrível com a estrutura da minha e da sua vida. A pessoa que ela acolhe em seu coração inveja, ela se torna altamente vulnerável a todos os tipos de problemas estruturais. E com o auxílio do Senhor, com a habilitação do Senhor, nós gostaríamos de colocar os nossos olhos hoje sobre esse assunto, que é um assunto seríssimo e poucas vezes tratado. Ao boletim, amados. Há sentimentos que se instalam no íntimo da alma como uma enfermidade silenciosa, corroendo por dentro sem alarde. A inveja é assim, sutil na chegada, perturbadora na permanência e devastadora no final. Ela se incomoda com o sucesso alheio e, muitas vezes, veste máscaras de crítica, frieza ou indiferença. Por trás da sua aparência discreta, esconde-se um veneno emocional que consome a vitalidade interior. O nosso texto base não trata de uma mera observação poética, mas de uma verdade profunda sobre a saúde da alma e suas consequências no corpo, na mente e nos relacionamentos. Se eu perguntasse para você, qual que é o seu maior defeito, do ponto de vista moral, qual o seu maior defeito? Alguns diriam, eu sou teimoso, não é? Outros diriam, eu sou perfeccionista. Há um tempo atrás, quando eu ia contratar pessoas para trabalhar no meu salão, sabe que eu sou cabeleireiro, tenho um salão, né? E aí, então, quando eu ia contratar alguém para trabalhar comigo, na entrevista, eu falava assim para a pessoa, qual que é o seu maior defeito? A pessoa de imediato já tinha assim uma reação, porque as pessoas vão na entrevista para falar das suas qualidades, né? E eu perguntava qual era o defeito. Não que eu estivesse tão interessado no defeito da pessoa, mas para ver como ela ia lidar, como seria essa resposta, né? E via de regra, as pessoas falam assim, o meu defeito é que eu sou perfeccionista.
né? A pessoa está pedindo um emprego, né? E o defeito dela é perfeccionista. E às vezes nem é, né? Mas eu nunca vi alguém dizendo assim: o meu defeito é que eu sou invejoso. Reconhecer a inveja nas nossas vidas é uma coisa muito difícil, muito rara. Primeiro porque, por vezes, nós não percebemos mesmo, né? Nós vamos ver hoje que a inveja, ela gera subprodutos, e esses subprodutos, às vezes, eles camuflam a real origem do problema, que é a inveja. Mas, por outras vezes, a pessoa não reconhece a inveja porque é chato mesmo, né? É constrangedor, e ao dizer que ela tem inveja de alguém, ela já se coloca num patamar abaixo. Não é assim? Então, as pessoas, via de regra, elas não admitem que tem inveja. É muito complicado, né? Até quando ela vai falar do seu defeito, ela quer se engrandecer, né? Mas falar sobre a inveja, amados, no texto, falar sobre a inveja é abrir um campo delicado e, ao mesmo tempo, necessário. Ela raramente se apresenta de forma direta, preferindo agir nas sombras, disfarçada de comparação inocente, de senso de justiça ferido ou de ambição travestida de zelo. Mas seus frutos a denunciam: ressentimentos persistentes, hostilidades veladas, ingratidão disfarçada, orgulho ferido. Nesse estudo, queremos não apenas compreender a inveja como um sentimento, mas expor também os seus subprodutos, os sinais, sutis ou não, de um coração que perdeu o contentamento e, com isso, perdeu a paz. Alguém aqui é bravo? Quem é bravo? Erga a mão. Dizem que eu sou bravo. Não sei se eu sou, né? Alguém aqui é teimoso? Esse eu sou. Teimoso. Alguém aqui é devagar? Lento para fazer, para pensar, para tomar atitudes, né? Alguém aqui é invejoso? É difícil admitir, irmão. É difícil. Admitir a inveja é mais difícil, pois ao admitir, como eu já disse, a pessoa se coloca já num patamar abaixo daquele a quem ela inveja, né? Então, a inveja, ela é um pecado matriz. Eu criei essa expressão para ajudar a ilustrar o fato de que a inveja, ela tem a capacidade de gerar outros pecados. Existem outros pecados matriz também. Por exemplo, o medo também é um pecado matriz. Por causa do medo você mente, por causa do medo você foge, por causa do medo você se esconde. Não é assim? Não foi o primeiro sentimento de Adão após o pecado? É o medo que gera outras coisas. Mas ao texto: a inveja não é apenas um sentimento estéril, ela é um pecado, e um pecado matriz. Ou seja, da inveja nascem muitos outros males mais visíveis, mas cuja raiz nem sempre é identificada com clareza. Às vezes o que aparece é o orgulho ferido, o julgamento constante, a língua afiada, o afastamento súbito de alguém com quem antes havia afeição. Mas por trás disso tudo, silenciosa e intacta, está ela, a inveja. E como toda matriz, ela se reproduz gerando filhos emocionais e sentimentais que adoecem os vínculos e distorcem a visão que temos de nós mesmos, dos outros, da vida e de Deus. Quando um invejoso, amado, ele vai falar do outro, digamos que eu invejo o Fernando. Se eu invejo o Fernando, quando eu for falar do Fernando para o Márcio, a minha fala a respeito do Fernando, ela já vai carregada de uma má vontade, de um preconceito. Eu vou, ainda que de maneira disfarçada, conduzindo a mente do Fernando a uma ideia negativa, do Márcio, a uma ideia negativa a respeito do Fernando. Então, só aí ela já trouxe a maledicência, por vezes a mentira, e assim por diante. Ela vai se desdobrar de outras maneiras, né? A minha fala sempre vai vir com uma tentativa de desmerecer o Fernando. Eu não faço isso, tá, irmão? Mas ela pode ir com um deboche, ela pode ir com um descrédito à pessoa dele, né?
E um dos subprodutos, ao texto, um dos subprodutos mais comuns da inveja é o ressentimento. Se eu falar mal do Fernando é porque eu estou ressentido com ele. O êxito do Fernando, hoje vai ser você, meu irmão. O êxito do Fernando me fere. Me fere, né? Então, o subproduto mais comum da inveja é o ressentimento. O que é o ressentimento? É aquela dor reencenada em silêncio. Por que reencenada? Porque ela vai se repetindo. Ela vai acontecendo novamente. E toda vez que o Fernando tem um êxito, esse cara não me desce. Não é assim? Então ela vai sendo reencenada em silêncio, dia após dia, como se o sucesso do outro fosse uma injustiça pessoal. Surge também a competição velada, que transforma relacionamentos em disputas silenciosas. Vem também a crítica amarga, que se apresenta como análise lúcida. Olha que coisa, ele se apresenta como uma análise lúcida, mas na verdade nasce do incômodo com o brilho alheio. E há ainda a autopiedade, uma forma sutil de orgulho ferido, que faz a pessoa se perceber sempre como a menos favorecida por Deus, como se houvesse escassez de graça no coração do Pai. No coração do Pai não tem escassez de graça, amado. Mas o invejoso, ele deixa de perceber isso. Outros subprodutos da inveja são raiva, tristeza, rancor e diversas outras formas de hostilidade, como maledicência, cinismo, sarcasmo. É uma infinidade de coisas. Via de regra, também a inveja, ela vai te assediar naquela área em que você se desenvolve, aquela área que talvez seja a sua profissão ou algo que você ama. Agora eu vou mudar o foco, tá? O Fernando trabalha com tecnologia, né, Fernando? É isso? Entre outras coisas, né? Gente, eu detesto esse negócio de computador. Eu não tenho um pingo de inveja dele. Nesse sentido. Eu não queria trabalhar o dia inteiro na frente do computador. Graças a Deus não faço isso. Para mim é uma coisa muito, muito desagradável. Mas eu posso ser tentado a ter inveja do Fernando 700. Porque toca maravilhosamente bem. Eu queria tocar igual a ele. Né? Eu sou músico. Né? Então eu posso ter inveja do Fernando. Olha, 2 Fernandos, né? Desse Fernando eu posso ter inveja em alguma outra área. Da profissão dele eu não tenho. Detesto ficar na frente do computador. Não é? Então veja na sua vida que você será assediado pela inveja na sua área de atuação. Quer seja profissional, quer seja um hobby, alguma coisa que você ama. Não é? Às vezes eu vejo um texto do pastor Glenn, eu tenho aquela invejinha, né? Mas escreve bem. Eu tenho também o Tiago, né? Escreve tão bem. Nossa, esse texto aqui, olha que beleza. Eu preciso melhorar. Eu tenho que olhar os textos desses irmãos que escrevem bem e melhorar a minha escrita. Não invejá-los. Não é trabalhar e tê-los como exemplo. Mas, amados, o fato é que, por vezes, nós somos sequestrados na nossa mente, no nosso coração, pela inveja. Você sofre com inveja, amado? Por vezes, você é invejoso e por vezes você é o invejado. As pessoas têm inveja de você. As pessoas têm inveja de você, Márcio Mizubuchi. Tem inveja da sua família. As pessoas têm inveja do Elhão, da Leninha. A gente não sabe. Né? As suas conquistas, para quem te ama, elas são motivo de alegria. Mas para quem não gosta de você, tem inveja. Amado, isso é um perigo. E talvez o subproduto mais perigoso, no boletim, o subproduto mais perigoso seja a ruptura da comunhão. A inveja, ela constrói muros onde antes havia pontes. E assim as pessoas se afastam. Não por pecados declarados, mas por um desconforto que nem sempre sabem nomear. Esse desconforto costuma ser a tristeza de ver florescer no outro aquilo que ainda se espera em si. E assim, sem perceber, a inveja mina a confiança, esfria os afetos e apodrece os ossos, como diz o provérbio. Você já viu relacionamentos, amados, sendo desfeitos por causa da inveja?
Uma pessoa inveja o cônjuge do outro e vai lá, não é? Por isso que nós também temos que ter muito cuidado, para não causar a inveja no outro, não provocar a inveja no outro. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas gostam de ostentar aquilo que têm, seja em termos financeiros, seja em termos de família, seja em termos intelectuais, né? Houve um rei em Israel, rei, se não me engano, Ezequias, não é? Que ele recebe a visita daqueles ministros da Babilônia, do Nabucodonosor, não é? E ele além de dar um jantar para eles, ele vem ver meu tesouro, chama eles para verem a sala do tesouro. E o texto diz assim, se não me engano é 2 Reis 20. O texto diz assim que ele mostrou tudo que ele tinha para os ministros do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Falou assim: gente, esse cara tem tudo isso aqui, deixa o Nabucodonosor saber disso. Pois eles foram embora. Imediatamente o profeta falou assim: rei, por que você fez isso? Eles vão vir, vão tomar tudo de você. E é o que aconteceu mais adiante, não é? Hoje em dia, talvez você não convide pessoas para vir na sua casa e mostrar todo o seu tesouro. Você coloca direto na rede social, né? Não é? A rede social, eu não sou contra, pode ser um veículo muito bom de divulgação do seu trabalho, do seu desenvolvimento profissional, não é? Ele pode ter essa função, mas, amado, você ficar colocando o seu tesouro ali, meu irmão, o Nabucodonosor vem e leva, tá? Tem pessoas que colocam na rede social, né, fotos, às vezes da família, né, com roupas muito chamativas. Meu irmão, cuidado com o Nabucodonosor. Se ele invejar, e o Nabucodonosor é poderoso, ele é poderoso, só o Senhor para te guardar. Mas às vezes a gente se expõe em demasia e acontece isso sim. Há na Bíblia uma história que ilustra muito bem esse processo causado pela inveja. A história de Saul e Davi. Amados, eu pretendo apresentar 2 casos de invejosos na Bíblia. Um que invejou um homem de Deus e outro que invejou um ímpio. As duas coisas são problemáticas. As duas coisas te expõem a riscos severos. Mas o primeiro que nós vamos falar então é o rei Saul. Ao boletim. Em 1 Samuel 18, de 6 a 16. Aliás, eu vou ler, meu irmão. Eu vou ler primeiro. 1 Samuel 18, de 6 a 16. A palavra de Deus diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Era muito comum, quando o rei voltava de uma batalha, né, ele ser recebido pelas pessoas, pela população, e ser festejado, né? Mais ou menos quando a seleção do Brasil ganhou a Copa. Faz tempo que não ganha nada, né? Mas quando ganhou a Copa, quando chega assim, a população recebe com muita alegria, não é? Então o texto diz que eles foram receber o rei. Mas preste atenção no que acontece no verso 7. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Elas fizeram uma comparação, né? E eu quero que você preste atenção no seguinte: o texto diz que elas cantavam alternadamente. O que é cantar alternadamente, queridos? Tem 2 maneiras de cantar. A gente canta em uníssono, né? Todo mundo canta ao mesmo tempo, junto, né? E alternadamente um canta uma parte, outro canta outra. Sabe o que isso quer dizer? Elas ensaiaram. E elas ensaiaram esse canto antes de acabar a batalha.
Elas não estão descrevendo no cântico um fato, porque ainda não tinha, elas estavam ensaiando antes da batalha acabar. Elas não sabiam quantos que Davi matou e quantos que o Saul matou. Muito possível que isso aqui nem corresponda à verdade. Mas o texto diz que elas iam contra o rei. Elas queriam espezinhar o rei. E o texto vai dizer, olha lá, verso 8. Então Saul se indignou muito. A indignação é um subproduto do pecado da inveja. Se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradavam em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. A inveja faz com que eu não veja as pessoas com bons olhos. Mas você vê que a inveja ela pode ser plantada com uma fala, às vezes desatenta, às vezes maliciosa. Essa aqui foi maliciosa. Elas ensaiaram. Olha que coisa. Então, no boletim, nós vemos que o veneno da inveja, nós vemos o veneno da inveja infiltrando-se no coração do rei Saul. E a partir de uma simples canção, o louvor das mulheres, a bravura de Davi, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Foi suficiente para que o rei deixasse de enxergar em Davi um aliado e começasse a ver um inimigo. A inveja é assim, ela não precisa de razão, apenas de ocasião. Ela distorce a realidade, interpreta o bem como ameaça e transforma a alegria alheia em angústia íntima. Há uma história de um pastor que já estava próximo de se aposentar. E havia um pastor auxiliar que era, digamos assim, o sucessor natural daquele pastor. Pelo tempo, pelo trabalho feito com esmero, né? Ele seria naturalmente o substituto daquele pastor mais velho. Mas também tinha um terceiro pastor que ajudava o segundo pastor, o substituto natural. Você está entendendo? E eles estavam lá desenvolvendo seu trabalho, né? O pastor titular e os seus auxiliares. E um dia, igual uma pessoa como essas mulheres aqui, que vem para semear, né? Num evento público em que estava bastante gente, essa pessoa chegou não diante de todos, não diante daquele que seria o substituto natural, daquela segunda opção, daquele que seria depois, e chegou na frente de todo mundo e bateu no ombro do Senhor e falou assim: esse aqui é que vai ser o substituto do pastor titular. Daquele dia em diante, o primeiro passou a não ver mais o segundo com bons olhos. E aquilo trouxe um desgaste tão grande que no final não foi nenhum nem outro. Amados, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Você destrói a vida de alguém, destrói o ministério de alguém, você pode destruir até uma igreja. Destruir a igreja de Cristo não, porque as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Mas amado, é tanto transtorno para a sua vida, para a minha vida. Cuidado com comparações com os nossos filhos. Fazer comparações com os nossos filhos. Você causa, olha, naturalmente já existe uma dificuldade entre irmão com irmão. É verdade? Naturalmente. Se tudo estiver certinho, já tem principalmente quando é pequeno. Tô mentindo? Se você como pai e mãe, esse aqui matou 10 milhares, esse aqui matou milhares só. Meu irmão, você semeou ali uma maldição na sua família. Não estamos falando do ponto de vista meramente apenas espiritual, mas inclusive prático. Você semeou uma discórdia ali, querido. Só o sangue de Cristo para poder tirar. Mas o sangue de Cristo tira. E eu rogo a Ele que nessa manhã o sangue dele purifique os corações dos invejosos aqui presentes, a começar pelo meu, porque eu tenho muita inveja. Espero que você identifique também, sob a luz da palavra e iluminado pelo Espírito, a sua inveja. Ao texto. O primeiro subproduto da inveja na vida de Saul, segundo o texto,
foi a indignação por não mais ver Davi com bons olhos e seguir obstinado em sua inveja. Saul perde o controle e passa a sofrer sob a influência de um espírito maligno da parte do Senhor, como uma consequência de suas decisões, e segue sofrendo de crises de raiva, ataques de violência e medo. Nesse ponto se consolida a perda da presença de Deus na vida de Saul. Mas como assim um espírito maligno da parte do Senhor? O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer, amado, que o Senhor é soberano sobre tudo aquilo que faz. A palavra diz que Ele não tenta ninguém. Mas quando você é tentado ou provado, o Senhor, Ele é soberano sobre esse fato. Isso não está acontecendo na minha, na sua vida, sem que antes tenha passado pela deliberação do Senhor. O Senhor permitiu. Mas a palavra também diz que Ele não permitirá que você seja tentado ou provado além da sua possibilidade. Você crê nisso? Depois vieram ainda na vida de Saul os pecados da manipulação, da rivalidade, da obsessão. E Saul, tomado pelo medo de perder o trono, ele passava a maquinar contra Davi. E queridos, Davi amava Saul. Davi tinha um profundo respeito por Saul. Davi jamais ambicionou o trono antes da hora. Ele havia sido ungido como o próximo rei, mas ele jamais atentou para com a vida de Saul. Muito pelo contrário, em algumas ocasiões ele teve a oportunidade de dar cabo da vida de Saul. Vocês conhecem a história. E ele jamais o fazia. Teve inclusive um imbecil que, quando Saul se suicidou, vocês lembram que Saul, ele, no meio de uma batalha, ele finca a espada no chão e pula de barriga, né? E ninguém tinha visto isso. E teve um cara que falou assim: olha, o rei se suicidou, eu vou dizer que eu que matei, que aí eu posso colher os louros, né, da morte, porque Saul é inimigo de Davi, né? E então ele disse que matou e chega e falou: ó, Davi, matei, né? Ó, te ajudei, né? Como quem está esperando uma retribuição. Davi fez assim: o quê? Você tocou no ungido do Senhor? Morte para esse cara. Davi tinha profundo respeito por Saul. Se alguém poderia invejar alguém, era Davi que poderia invejar Saul, porque Saul, ele era o rei. E Davi estava como que aguardando a sua oportunidade. Mas Davi não tinha esse coração. O medo que provém da inveja, amados, ele não é o medo do mal, mas o pavor do bem que floresce no outro. A inveja espiritual, ela inverte o coração, né? O favor de Deus sobre o irmão, ele já não inspira adoração, mas ele alimenta uma hostilidade, né? Quando eu vejo a vida do Hélio prosperando, ao invés de eu me alegrar, e a minha vida? A minha? Quando é que vai chegar a minha vez, né? E como é que a gente lida com um invejoso, a pessoa que te inveja? Segundo o texto, depois vocês leem em casa com mais calma, né? Saul, quando tinha os seus ataques de fúria, ele jogava lanças sobre Davi. O que o Davi fazia? Ele pegava a lança de volta não. O texto diz que ele se desviava. Sabe como é que você faz com o invejoso, Leninha? Você tem que se desviar dele. Desvia do ataque. Você vai se desviar, você não vai alimentar isso, você não vai rivalizar. Se você rivalizar, meu irmão, essa pessoa que já está com toda angústia, ela já está, e por vezes até um irmão que te inveja. Nós vamos nos desviando, né? Cuidado então com essa questão. Ao boletim. A inveja, quando não confrontada, nos transforma em opositores. Guarde essa palavra, opositores do próprio Deus, pois ela nos coloca em guerra contra aquilo que o Senhor abençoa. E assim Provérbios 14:30 se cumpre com precisão. O coração de Saul perdeu a paz e os seus ossos, ou seja, sua estrutura, começaram a apodrecer, não fisicamente, mas emocional e relacionalmente. Ele foi lentamente sendo desfeito por dentro, não pelas lanças que arremessava, mas pelo sentimento que acolheu no coração. Quem que foi o primeiro invejoso da história? Tem um antes.
O nome dele é Lúcifer. Ele tinha inveja de Deus. Você sabe o que significa Lúcifer? Portador da luz. Ele não é a luz. Ele é um portador da luz. Alguém que é portador da luz não tem razões para ter inveja de ninguém, meu irmão. E cuidado com o que eu vou dizer agora. Mas todo aquele que nasceu de novo, ele é um portador da luz. Não como Lúcifer, mas ele é um portador da luz. Porque a luz divina brilhou dentro do seu coração. E ele agora é um portador da luz. O portador da luz não tem razão para ter inveja de ninguém, meu irmão. Qual que é um outro nome de Lúcifer após a queda? Satanás. O que significa Satanás? Adversário, não é? Ou opositor, como eu falei para guardar a palavra, né? Adversário. Todo invejoso, ele vê os outros como um adversário. Satanás é um invejoso, até no nome. Ele vai ver a pessoa que ele inveja como um adversário. Qual que é o outro nome do Satanás? Lúcifer, Satanás? Não estou fazendo ódio a Satanás não, mas apenas tentando ser didático. Diabo. O que significa diabo? Acusador. Todo invejoso é um acusador. Ele é portador da luz, mas deu vez para a inveja, deixou de ser portador da luz, passou a ser portador da treva. Não é assim? Mas se torna Satanás e diabo, adversário e acusador. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nunca alguém é tão parecido com Satanás quanto quando ele se torna invejoso. Quando você e eu acolhemos no nosso coração a inveja, nós estamos reproduzindo as características de Satanás. A inveja, ela tem uma irmã siamesa. O que é uma irmã siamesa? É grudada. Onde uma vai, a outra vai junto, que é a cobiça, né? Qual que é a diferença de inveja e cobiça? A cobiça, ela olha para o objeto. Eu cobiço o celular de alguém, né? Então, a cobiça ela é focada num objeto, na coisa. E a inveja ela é focada no dono da coisa. Então, sempre que você tem cobiça por algo, você está tendo inveja do dono daquele algo, né? E embora sejam palavras diferentes, né? Elas parecem muitas vezes, elas são interligadas, né? Você vai ver, por exemplo, nos 10 mandamentos, né? Não aparece inveja, mas aparece cobiça, não é? E os 10 mandamentos, amados, a maioria deles é bem simples. Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Não é assim? Mas tem 2 mandamentos que ele tem que explicar mais. Primeiro que ele tem que explicar mais é da idolatria. Não fará para ti imagem, né, de ídolos, não se ajoelhe diante deles. Ele tem que explicar, porque a idolatria, por vezes, ela também é difícil de você identificar na sua vida. Então ele tem que explicar, especificar. E quando ele vai falar da cobiça ou da inveja, ele faz isso também. Ele não fala assim, não cobiçarás. Porque se falar assim, não cobiçarás, você fala, eu não cobiço. Não, calma lá, não cobiçar a mulher do próximo, o bem do próximo, o cavalo do próximo, o emprego do próximo. Aí você vai colocando todas as outras coisas. Ele tem que explicar porque é difícil de identificar, meu irmão. A gente pensa que a gente não tem inveja, que a gente não cobiça. Não é? Tiago 4, de 1 a 2, não precisa abrir, mas diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Está tendo um monte de guerra no mundo, né? Sabe por que está tendo esse monte de guerra? De onde vem? Elas não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não são coisas de dentro. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. É a cobiça e a inveja que produz todas essas guerras. Muitos comentaristas geopolíticos aí, que explicam, né, os motivos das guerras, mas, meu irmão, é inveja e cobiça. É inveja e cobiça. E os efeitos da inveja na vida de Asaf. Primeiro eu falei então de Saul,
que invejou um justo, e agora nós vamos ver um homem chamado Asaf, um grande músico, que invejava não o justo, ele invejava o ímpio. Meu Deus do céu! Asaf era um crente que invejava o ímpio. Mas ué, Márcio Mizubuti, mas então quando a pessoa nasce de novo, ela continua invejando? Opa! E um ímpio? Uma pessoa com muita comunhão com o Senhor, só você lê o texto que ele escreve, você vê ali a alma de uma pessoa se derramando, né? Asaf, ele escreveu o Salmo 73, em que ele vai falar sobre a inveja na vida dele, né? Então, vamos ler o Salmo 73. Salmo 73, verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom, isso é fato. Para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, ele foi bom com todo mundo, só não foi bom comigo, parece. Né? Escrever, quanto a mim, porém, quase me resvalava. Ele tinha tanta inveja que a perna dele chegava a tremer assim, ó. De tanta inveja, quase resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ô Asaf, por quê? Ele responde, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Misericórdia da minha vida. Olha só, para eles não há preocupações. Quem disse que o ímpio também não tem preocupação? Na cabeça do invejoso, ele acha que a vida do outro é fácil. Como é que ele sabe o que está na cabeça do ímpio, da outra pessoa? Ele acha que ela não tem preocupação. Quem não tem preocupação nessa vida, gente? Mas o invejoso, ele acha que a vida do outro é mais fácil. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Quem disse que essas pessoas não sofrem também? Todo mundo tem problema, irmão. A pessoa que é o foco da inveja, por vezes a gente tende a achar que está tudo bem na vida dela, mas você não sabe, você não conhece os bastidores. Tem pessoas que aparentemente têm uma vida tão vitoriosa, humanamente falando, mas por trás é um caco. O Barba sempre declamava uma poesia, agora não vou me lembrar, talvez o pastor Glenn lembra, daquela pessoa que te causa inveja. Se você pudesse saber os bastidores dele, ao invés de inveja, você teria piedade. Ô Barba, você fez falta hoje aqui, para me lembrar desse texto. Mas se você soubesse os bastidores da pessoa, talvez você não tivesse inveja dela. Não é? Olha o verso 6. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura do coração. Perdão, os olhos saltam-lhes da gordura. Do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Quem que está falando maliciosamente aqui? É ele. E ele está falando que os outros é que falam maliciosamente. Você está vendo? Não que eles também não falem, mas ele está fazendo igual. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ele está questionando que os ímpios duvidam de Deus. Mas quem que está duvidando de Deus aqui? Quem que está colocando o caráter de Deus à prova? É o próprio Asaf, né? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos. Não adiantou nada eu fazer tudo certo. Ele está dizendo, não vale a pena você fazer tudo certo. Olha os conflitos da alma desse homem. 14. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, aí já teria traído a geração de teus... Ele falou um monte aqui, ele acha que ele falou pouco ainda, né?
Só de pensar eu já fico cansado. Ó, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ah, mas aí vem o verso 17. Vamos ler junto quem está com Bíblia aí? Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Até o momento em que ele foi introduzido, porque, amados, só pode entrar no santuário de Deus aquele que for lá introduzido por Cristo, mediante a sua morte e a sua ressurreição. Somente este pode ser introduzido no santuário. Quando ele de fato entrou no santuário, o coração dele descansou e ele passou a ver as coisas como de fato são. Olha lá, verso 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como um sonho quando se acorda, assim ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ele está dizendo que Deus está dormindo, né? A hora que você despertar, quando o coração se me amargou, ó, a inveja traz amargura, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença, amado. O invejoso, ele é um embrutecido. Ele é um ignorante. Ele tem a sua capacidade de percepção dos fatos totalmente comprometida. Ele não vê os bastidores das coisas. Ele não vê as lutas que a pessoa teve para atingir aquele objetivo que ela atingiu e que ele está agora invejando. Mas na sua ignorância ele constrói raciocínios por muitas vezes desconectados da realidade, e passa a jogar as lanças dele, quer sejam lanças verbais, lanças de todas as formas, né? De maledicência, né? Vai jogando essas lanças, né? Então no boletim, no Salmo 73, Asaf nos oferece um retrato honesto e doloroso do coração que se rende, ainda que por um tempo, à inveja. Ele confessa: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou que se me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A inveja aqui, ela não nasce da comparação com os justos, mas com os ímpios. Ela distorce a lente da fé, ofusca o juízo e transforma a vida dos outros em argumento contra a fidelidade de Deus. Quase que imediatamente após a inveja se instalar, surgiram a amargura, a sensação de injustiça, o desânimo espiritual, e Asaf começa a interpretar a própria santidade como um esforço vão, e a sua alma se enche de ressentimento. A inveja não é apenas um olhar contaminado, mas ela é uma teologia incorreta. Porque quando eu tenho inveja, eu estou colocando o próprio Senhor, é o Senhor que está sendo injusto para comigo. Percebe isso, amado? Contudo, Asaf nos mostra também o caminho da cura. Ele declara que tudo começou a mudar quando entrou no santuário de Deus. A presença do Senhor remove a inveja, restaura a perspectiva, alinha a alma e dissipa a névoa da comparação. Os ímpios que pareciam tão seguros são vistos agora como instáveis, passageiros e frágeis. E ele próprio reconhece quão envenenado estava por dentro, né? Todos juntos. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. A inveja levou Asaf a uma escuridão interior, mas a presença de Deus devolveu-lhe os contornos da verdade. Só pode entrar no santuário do Senhor aquele que lá for introduzido por Cristo, por meio de sua morte e ressurreição. Você crê nisso? Se os frutos da inveja são sofrimento e violência, o fruto da presença de Deus é o arrependimento e a novidade de vida. O salmo termina com Asaf de alma restaurada, junto a Deus, não pela resposta às comparações, mas pela descoberta de que quem mais, vamos todos juntos, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Eu amo esse versículo, porque ele joga por terra toda e qualquer idolatria. Esse versículo sozinho, ele destrói
toda e qualquer idolatria das pessoas que julgam que no céu tem alguém a quem eles podem recorrer. Se você acha que no céu tem alguém que você pode orar e que você possa recorrer sem ser Deus, amado, olha o que o texto diz. Quem tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Mas na prática, querido, como é que se dá esse tratamento contra a inveja? Nós vimos então que ele passou a ser curado quando ele foi introduzido no santuário do Senhor. Mas e na minha e na sua vida? Lá no escritório, lá no salão, lá nas atividades de cada um fala aí, no escritório de contabilidade, né? Como é que isso se materializa no meu dia a dia? Boletim. O antídoto contra a inveja não é o esforço para sentir alegria pelo outro. Talvez você já tenha tentado fazer isso muitas vezes e você já viu que não funciona, né? Os coaches falam muito assim de exercícios mentais. Amado, você muda a inveja de lugar. Você tira do Fernando e joga para o outro Fernando. Não foi curado. A cura para a inveja, ela não pode ser alcançada por métodos humanos. Ninguém pode gerar em si mesmo verdadeiro contentamento. A solução para a inveja está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porém, isso é processual e não automático. É uma obra da graça que vai sendo formada em nós ao longo da caminhada da fé. Qualquer tratamento contra a inveja, técnico, apartado da pessoa e da obra de Jesus Cristo, amado, ele vai se mostrar rapidamente ineficaz. Como eu disse, você muda a inveja de lugar. Você para de invejar o Fernando e começa a invejar o outro Fernando. Até o nome é igual. Começa a invejar o outro Fernando. Não é? Mas para efeito didático, ilustraremos esse processo como se fosse um tratamento com antibióticos. No tratamento com antibióticos, não se toma apenas 1 ou 2 comprimidos, de maneira displicente e descontinuada. Todo mundo sabe como é que funciona o antibiótico aqui, né, gente? Você não pode tomar um comprimido, quando começou a melhorar, você já para, né, doutora? Pode parar? O tratamento só vai ser eficaz se você fizer direitinho, você tem que ir até o fim. Não é? Então o tratamento deve ser completo, sob risco de a doença não ser extirpada e de outros problemas surgirem. O antibiótico contra a inveja, no entanto, não é de uso oral, mas se dá pelo crer na palavra de Deus e consiste nos seguintes comprimidos. Eu não sou médico, mas eu vou fazer a prescrição aqui. Primeiro comprimido, a cruz de Cristo. Todos juntos, vamos ler juntos com bastante vigor, amados? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 6 e 11. A raiz da inveja é o ego exaltado, que não suporta ver o outro prosperar. A cruz expõe esse ego, revelando que somos pecadores necessitados de misericórdia. Ali somos humilhados e ao mesmo tempo amados. A cruz elimina qualquer ilusão de mérito próprio e encerra o ciclo da comparação. A nossa morte com Cristo precisa extrapolar os limites do discurso e se materializar como um fato concreto. Mas, Márcio, então é uma pílula só, já seria suficiente. Amado, eu já pensei que era uma pílula só. Mas, querido, está assim de gente que nasceu de novo e é invejoso. Verdade ou mentira? E por quê? A primeira pílula não resolve? É antibiótico, querido. Você tem que fazer o tratamento completo, não é? E nós vamos ver o porquê disso. A segunda pílula é a vida de Cristo. Na morte de Cristo, ele
crucificou o meu velho homem. Ele não apenas pagou pelos meus pecados na sua morte. Ele também me levou a morrer juntamente com ele. O velho homem morreu. Essa é a primeira pílula. Mas a segunda pílula é o seguinte: na sua ressurreição, ele veio habitar no meu coração e agora ele vai me dar condições de viver em novidade de vida. Eu preciso não apenas do perdão dos meus pecados e da minha morte, eu preciso da vida dele na minha vida. Como diz o texto, olha lá, todos juntos com bastante vigor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Por meio de sua ressurreição, o próprio Cristo vem habitar o coração daquele que crê. E assim ele habilita o regenerado a viver em novidade de vida. Não é possível viver a vida cristã na base da vontade ou do esforço humano. Somente por meio do sacrifício e da ressurreição de Cristo, habitados e dirigidos por Ele, podemos pensar como Ele e dar passos como os dele. Mas o tratamento continua, amado. Não acabou. Não acabou, o tratamento continua. Uma vez que ele veio morar no meu coração, agora ele vai começar a formar o caráter de Cristo em mim. Então ele vai começar a revelar os meus pecados. E como eu disse, o pecado da inveja, por vezes, ele demora para você identificar. Porque ele fica... Os seus subprodutos mascaram ele. A gente fica pensando que os subprodutos são o problema. E na verdade, é como você brigar com os frutos, né? Mas é na raiz, o machado está é na raiz que está o problema. Mas eu fico distraído com os frutos, né? Então, uma vez que ele veio morar no meu coração e agora ele está me habilitando, ele também vai de fé em fé, no tempo que ele julgar correto, me mostrando as minhas mazelas, os meus bastidores, que se ele mostrar de uma vez, amado, eu entro em desespero. Né? Se ele mostrar de uma vez, eu entro em desespero. Mas ele vai de fé em fé. E aí chega o momento em que ele vai revelar para você que você é um baita do invejoso. Não você, meu irmão, mas eu e todos nós, e você também. Né? Eu queria poupar, mas... Então, uma vez que ele revelou, agora a terceira pílula, o que eu faço? Quando eu vi dentro de mim essa inveja, é a confissão do pecado. Querido, você tem que confessar. Você tem que verbalizar, orar ao Senhor, falando: Senhor, eu sou pecador. Todos juntos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Veja que não é apenas perdoar os pecados, é perdoar o pecado e purificar da... Aí fala injustiça, mas aplicado ao nosso tema hoje é a inveja. É na confissão, assumindo o meu pecado e assumindo que a sua incapacidade de resolver essa questão, que você pode ser tratado na sua e na minha inveja. Reconhecer e confessar a inveja de Deus, ao boletim, é essencial no processo de cura. A confissão rompe a ilusão de autossuficiência, traz o pecado à luz e ativa a promessa do perdão e da purificação. É na honestidade diante de Deus que se dá a restauração do coração. Quarto comprimido, o discipulado a Cristo. Querido, que bom seria, quer dizer, que bom não, né? Mas se após o seu novo nascimento você já fosse imediatamente santificado, a estatura do varão perfeito, mas as coisas não são assim, não é? Quando o povo de Deus foi liberto do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Canaã estava do outro lado do Mar Vermelho?
Não estava, amado. Teve 40 anos de deserto. Poderia ter sido em menos tempo, né? Mas às vezes a gente demora, a gente murmura, a gente nega o nosso pecado, a gente hesita, né? Resiste a uma ação do Senhor numa determinada área da nossa vida. Nós vamos chegar em Canaã, talvez em 3 anos, talvez em 40, talvez, né? E teve aqueles que morreram no deserto, né, Márcio? Teve aqueles que nem chegaram, não é? Mas o quarto é o discipulado a Cristo. Todos juntos. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa interessante. Por vezes nós pegamos textos bíblicos e nós os declamamos tomando posse daquela verdade como se ela fosse uma verdade para nós. Muitos textos realmente têm esse caráter, né? Inclusive, estou crucificado com Cristo, a gente precisa afirmar isso, né? Confessar com o lábio, né? Para que o nosso coração descanse nessa verdade. Mas existem alguns textos que o próprio texto ele fala de uma experiência. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele aprendeu a viver contente. O contentamento, que é o contrário da inveja, né? Ele vai acontecer na minha, na sua vida mediante um aprendizado. E quem que é o professor? O Senhor Jesus Cristo. Então, a quarta pílula é o discipulado a Cristo, andando com Ele, aos pés dele, na comunhão com os santos, na vida de igreja, sendo edificados, exortados uns pelos outros, na mútua edificação. É andando com o Fernando, com o Márcio, com a Leninha, que o meu pecado ele vai sendo exposto e eu vou reconhecendo, e eu vou aprendendo com a Leninha, né? Eu vou aprendendo com cada um daqueles aqui que eu não quero ser injusto, né? Com quem eu caminho. E eu vou aprendendo do Senhor o que no Senhor tem na vida do irmão. Vai produzindo em mim essa santificação. Não sai dizendo, eu aprendi a ter contentamento se você não teve, amado. É isso que eu estou querendo dizer. Esse contentamento aqui é de um... Não vai lendo já falando que isso é seu, não. Aprenda primeiro para depois você falar que aprendeu. Eu aprendi a estar contente. Porque, querido, se você tá contente em toda e qualquer situação, vamos falar a verdade, né? Eu preciso desse aprendizado. E esse aprendizado é aos pés de Cristo. Através da comunhão com Ele na palavra, da oração. Através do meu casamento. Não é? A mulher não santifica o marido, não é assim? Através da vida da igreja, através de um louvor, através da comunhão, não é? Na verdade, todas as coisas cooperam para esse processo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é o bem, senão a santificação? Ou você acha que quando diz que todas as coisas cooperam para o bem, é o bem-estar? Ô meu irmão, já passou da hora da gente amadurecer nesse quesito, não é? Você ainda está achando que são soluções para os seus problemas. O bem que o texto está falando é a formação do caráter de Cristo na minha vida. E quando a tentação da inveja vier, eu falo, rapaz, glória a Deus pelas vitórias do Fernando, do outro Fernando ali. Eu vou aprender com ele, como aprendo muito, ao invés de ficar invejando ele. Ô irmão, aplica isso na sua vida também. A cura da inveja, o boletim, não se dá de maneira automática. Ela é um aprendizado. Há pessoas que já nasceram de novo e que ainda se mantêm reféns da inveja. Não que a obra de Cristo não seja suficiente, mas porque ela é contínua. Ou seja, ainda está sendo ministrada pelo Senhor. Tomar essa pílula é estar matriculado na escola do contentamento e de fé em fé ser tomado pela mão e conduzido no caminho da gratidão. Quinta pílula, o contentamento em Cristo. Tem gente que quer começar o tratamento por esse aqui, por esse comprimido. Não, esse aqui é o último, amigo.
Esse aqui é o último. Você precisa estar habilitado pela morte de Cristo, pela vida de Cristo, pelo discipulado a Cristo, pela confissão do pecado. Você tem que estar habilitado por essas coisas. Para daí você experimentar desse contentamento. Todos juntos, o texto de Hebreus 13, de 5 a 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Vamos ler de novo só essa frase final, que ele diz assim, para afirmar confiadamente. E você afirme confiadamente também. O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Oh, meu irmão, se isso aqui não curar a minha e a sua inveja, meu irmão, então tem que voltar para o primeiro comprimido. Talvez você pulou. Às vezes o antibiótico às vezes esquece de tomar um dia, né? Aí não dá resultado, doutora. Né? Pode até piorar, né? Pode até piorar. Então, a quinta pílula é a aplicação do contentamento que vem de Cristo, sempre que a tentação da inveja se manifestar, sabendo que quem encontrou descanso nele não depende da aprovação alheia. Quando a tentação da inveja vier, você fala assim, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? A minha confiança está no Senhor. Nada que acontece na minha vida de agradável e desagradável a mim, ela não acontece sem que antes tenha passado pela mesa deliberativa do Senhor, não é verdade? Quem que é o soberano? O Asaf, ele já começa falando, o texto dele assim, o Senhor é bom para com Israel. Mas logo ele fala, mas quanto a mim, parece que não chegou em mim, né? Amado, a inveja, ela não pode ser vencida por esforço moral, eu já disse isso, mas a repetição, ela é importante no processo de aprendizado. Né? A inveja não pode ser vencida por esforço moral, mas pela nossa inclusão na morte de Cristo, pela habitação do Espírito Santo em nós, pela restauração que há na confissão do pecado, pelo aprendizado que temos no discipulado com Ele e pela aplicação dessas verdades pela fé, quando a tentação da inveja nos vier a assediar. Esse é o caminho do Evangelho. Não um remendo sobre a carne, mas uma nova vida no Espírito. Vamos lembrar quais são os cinco comprimidos aí? Sem olhar, quem que lembra? Qual que é o primeiro? A cruz de Cristo. Segundo, a vida de Cristo. E o terceiro? A confissão do pecado a Cristo. O quarto, o discipulado a Cristo. E o quinto, o contentamento em Cristo. Diante de tudo isso, nós somos desafiados a tomarmos uma posição. Permanecermos adoecidos pela comparação, pelo ressentimento e pelos subprodutos da inveja, ou nos rendermos em arrependimento e fé ao tratamento completo que há em Cristo. A cruz está de pé, a vida ressurreta está disponível, o perdão e a restauração ofertados, o discipulado está aberto e o contentamento está acessível aos de coração quebrantado. O Evangelho ele não nos oferece apenas perdão pelos pecados, mas a libertação da vida de invejoso, meu irmão. Você crê nisso? Que nós hoje nos aproximemos do trono da graça, não para fingirmos que não há luta contra a inveja, mas para confessarmos que precisamos ser tratados por aquele que jamais invejou alguém, Jesus Cristo. O Deus que curou Asaf, que sustentou Davi e que redimiu pecadores como nós, continua o mesmo. Pela fé, troquemos a amargura pela gratidão e o peso da comparação pelo descanso da suficiência em Cristo. Este é o caminho da verdadeira liberdade. Este é o caminho da vida. Amém. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque no caráter do teu Filho, Jesus Cristo, nós temos tudo para a nossa santificação, Pai. O Senhor que nos resgatou naquela cruz e veio habitar em nós, nos habilita a viver essa qualidade de vida, Pai.
a deixarmos de ser invejosos. Não há um traço de inveja no caráter de Cristo, Pai. Forma na minha vida, na vida dos meus irmãos, esse caráter, Pai, que é totalmente avesso à inveja. E quando a inveja vier me assediar, Pai, sê comigo. Tem misericórdia de mim, Pai. Me coloca em lugar seguro, Pai. Tira os meus olhos das conquistas alheias e foca os meus olhos em Ti, para o bem da minha alma e da alma dos meus irmãos e para a glória do Teu nome. Amém.